Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Exaltado, glorificado, adorado, honrado, louvado seja o Senhor. Tu és o dono de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que está sentado no trono, aquele que governa as nações, aquele que é o nosso Deus, aquele que se importou com as nossas vidas. Te dou graças por isso. Nessa hora eu quero te fazer 3 pedidos, meu Deus. O primeiro é que o Senhor aceite, receba a nossa adoração, o nosso louvor. Nós bem sabemos que somos pessoas falhas, que ainda erramos, tropeçamos. Estamos em um mundo eivado de tantas coisas ruins e algumas vezes acabamos nos embaraçando, tropeçando nessas coisas e às vezes acabamos pecando, seja por um pensamento, uma atitude, uma palavra, uma ação nossa. Por tudo isso nós dependemos da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão. Por isso, nesse momento, eu, Francisco Lima, te peço perdão. Me perdoe por minhas falhas. Que o Senhor coloque sobre minha vida o sangue de Jesus e purifica o meu coração, os meus olhos, a minha mente, a minha boca. Purifica-me por completo com o sangue do Cordeiro, para que eu possa estar habilitado para falar no teu nome. Pai, o segundo pedido, eu peço ao Senhor, abençoe esta pessoa, essa vida, esse homem, essa mulher que está passando uma agonia, e eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida de todos eles. Aonde tem uma pessoa doente, essa palavra vai chegar com a cura. Aonde tem uma pessoa desanimada, essa palavra será o ânimo. Uma pessoa desmotivada, essa palavra será a força que ela precisa para se levantar e recomeçar a sua jornada. Aonde tem uma família sendo perseguida pelo inimigo, essa palavra vai chegar como espada e escudo de proteção. Eles vão atacar, vão pegar a espada, que é a palavra, e vão atacar o exército do inimigo, e vão pegar a palavra como escudo, o escudo da fé, e vão se defender dos ataques, dos dardos inflamados do maligno. Eu quero liberar a tua palavra hoje e que essa pessoa receba a tua bênção em nome de Jesus. Aonde tem uma pessoa desanimada, fraca, querendo voltar atrás, que ela seja animada, que ela seja restaurada, que o Espírito Santo fale ao coração dela através da tua bendita e gloriosa palavra, que é o pão e a água que traz todo o suprimento que nós necessitamos para não morrermos durante esse trajeto, essa caminhada, o processo que vivemos até a chegada da promessa. O terceiro pedido, eu te peço, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Senhor, eu não passo disso, eu sou apenas um instrumento nas mãos do meu Senhor. Fale o que o Senhor quiser, fale aquilo que o Senhor já decidiu, fale aquilo que essa pessoa precisa ouvir, fale aquilo, a palavra, o decreto, a profecia que essa pessoa está buscando, que essa palavra seja a resposta para ela, em nome de Jesus. Usa a minha vida enquanto eu estiver falando aqui, que o sangue do Cordeiro esteja sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, e que o sangue de Jesus esteja também sobre essa casa e essa família, da onde essa pessoa está conectada nessa palavra. Ó Deus, o Senhor, o teu Espírito Santo é o participante mais importante
que não pode faltar nessa live de maneira nenhuma. O Senhor é aquele que nos usa, que nos dá o comando, e portanto eu te peço, seja conosco, que essa palavra gere transformação e mudança na vida de todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, nos abençoe nessa hora com toda sorte de bênçãos para a glória, para louvor e honra do teu nome. Amém e graças a Deus. Graça e paz mais que vencedores. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e que você possa hoje receber essa palavra que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu estou animado hoje, viu? Eu estou aqui motivado, estou aqui com a palavra que o Espírito Santo gerou no meu coração e eu sei que esta palavra, ela vai tocar forte o teu coração. Se você pode, fica até o final dessa transmissão. Se você tem tempo, fica aí concentrado naquilo que você vai ouvir. Não fica só saindo do vídeo e voltando. Se concentre, irmão. É só 1 hora. Já se passaram 6 minutos. Só faltam aí 54 minutos que eu vou entregar essa palavra. Tá bom? Então, se você pode, fica aqui. Só saia se for para compartilhar o link com alguém e convidar essa pessoa para assistir a live. Tá bom? Para assistir essa palavra. E essa palavra de hoje, ela é muito especial, porque vamos falar sobre uma fé inabalável, uma chave eficaz. Fé inabalável é uma chave eficaz. Eu vou pregar essa palavra para aqueles que são mais que vencedores, que em face das suas lutas, das suas angústias e dores, não desistiram e não deixaram de crer na palavra de Deus. Se você é essa pessoa que continua com uma fé em Deus, mesmo diante de tantas situações problemáticas, né? Situações difíceis que você vive, se você é uma pessoa que conserva a palavra de Deus, a sua fé, mesmo diante de tantas situações de angústia e aflição, saiba que essa palavra, ela vai tocar muito forte o seu coração. Essa fé que eu vou falar hoje, todos nós precisamos alimentá-la. É uma fé que pode mudar a sua vida, que pode transformar a sua família e que pode levar você a viver um novo tempo na presença do Pai. Amém? Então eu oro nessa hora, eu desejo que Deus abençoe, eu peço a Deus que a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos. Eu espero que Deus abençoe tua vida através dessa palavra. Queridos, eu vou ler um texto, né? É um texto apenas para deixar aqui como base, né, dessa palavra. É uma palavra temática, né? Eu vou ler o texto apenas como base e depois eu vou ler outros textos, vou trazer outras referências que estão em harmonia com esse assunto. Amém? Então, fica aí, se você pode, até o final, porque certamente o Espírito Santo, ele vai falar ao teu coração. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Como eu já falei, nosso tema de hoje é fé inabalável, uma chave eficaz. A fé, quando ela é inabalável, ela se torna uma chave eficaz. Isto é, uma chave que vai gerar tudo o que você precisa, ela vai ser tudo que você necessita para acessar
as promessas que você tem pela frente. É muito importante nessa rápida palavra introdutória eu falar algumas coisas aqui, trazendo algumas referências, não vou ler por conta do tempo, mas dizendo a você que a nossa fé, aliás, a vida cristã baseia-se na fé. A vida cristã baseia-se na fé. E eu vou citar aqui algumas situações, alguns casos, que falam isso claramente. Primeiro, é por meio da fé que nós somos salvos. Está escrito isso em Efésios 2:8. Também, pela fé nós somos justificados. Romanos 5:1. Vivemos pela fé. Romanos 1:17. É através da fé que vencemos o mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 4. É pela fé que somos curados. Tiago 5:15. E só podemos agradar a Deus mediante essa fé. Hebreus 11:6. Então vejam, essas são algumas passagens que fundamentam a necessidade de vivermos pela fé. Na verdade, elas provam que a nossa vida fundamenta-se na fé. Sendo assim, a fé é um fundamento, A fé, ela é um fundamento para a vida da igreja, para a igreja do Senhor. Ela é fundamental também na vida de qualquer pessoa que quer servir a Deus, servir ao Senhor, agradar ao Senhor. Mas essa fé só se torna concreta quando alinhamos nossa vida com a palavra de Deus, tá bom? De modo que é impossível alguém ter essa fé se ela não tem um alinhamento com a palavra, se ela não tem um relacionamento estreito com a palavra de Deus. É porque tem gente que é assim, ela quer viver todas as promessas que Deus tem, tudo que Deus prometeu, mas ela não está preocupada com a forma que ela está vivendo. E não é isso, irmãos, que a palavra nos ensina. A palavra deixa claro que uma pessoa, para que ela possa reivindicar as promessas de Deus, ela precisa fazer a sua parte. Ela precisa andar de acordo com a palavra do bom mestre. Então, a fé, ela é fundamental na vida de todo aquele que quer agradar ao seu Senhor. E eu quero falar algumas coisas aqui, alguns pontos importantes. Primeiro, eu quero falar sobre o fundamento da fé inabalável. O fundamento da fé inabalável. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que palavra interessante. Eu aprendo aqui que Jesus é o fundamento da fé inabalável. É claro que a palavra também é, até mesmo porque a palavra e Jesus é a mesma coisa, Ele é o verbo, Ele é a palavra. Então vamos pensar o seguinte: se Jesus é o fundamento da nossa fé, se Jesus é o fundamento da fé inabalável, se tirar Jesus da nossa vida, acaba tudo.
Eu queria pedir a você para pensar aí por um minuto. Pense por um minuto. O universo nesse tempo sem Jesus. Pense no universo sem a manifestação de Jesus na vida dos homens. Qual o sentido da vida, da nossa vida cristã, sem Jesus? O que seria da nossa vida se Jesus não tivesse suportado a dor daquela cruz, se ele não tivesse vindo à terra e se ele não tivesse morrido em nosso lugar por nossos pecados? Como que seria a nossa vida? Aonde você estaria nesse momento? Que tipo de prática você estava exercendo se não fosse Jesus ter entrado na sua vida? Se Jesus não tivesse transformado o seu coração, aonde é que você estava? Aonde é que o Francisco Lima estava se Jesus não tivesse transformado o coração dele? Então, pense, Jesus como fundamento, ele não pode ser tirado da sua vida. Outra coisa que eu aprendo aqui, poderosa sobre Jesus sendo o fundamento, é que quando ele é o alicerce da sua fé, você consegue ficar em pé, mesmo diante das piores ventanias que você enfrenta. Você consegue permanecer vivo, lutando, mesmo diante dos mais ferozes inimigos. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender como que uma pessoa consegue lidar com situações tão complexas, tão dolorosas, situações que derrubam o outro facilmente. Essa pessoa passa por essa luta, ela chora, ela sofre, ela fica com o coração aflito, mas ela não tomba, ela não cai. Sabe qual é o segredo? O segredo está no alicerce. Sabe qual é o segredo dos inabaláveis? O segredo está no alicerce. É Jesus Cristo que sustenta você. Aleluia! É Jesus Cristo que mantém você em pé. Então, essa fé nos leva a manter a nossa atenção em Jesus e no que a sua palavra nos diz. Você entendeu? Então, essa fé nos leva a prender nossa atenção em Jesus e no que diz sua palavra. Desse modo, nós não viveremos mais no natural, naquilo que vemos. Lembra do texto que eu li no início? Lembra do texto que nós acabamos de ler? Segundo aos Coríntios 5, 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Essa fé nos leva a manter nossa atenção em Jesus e no que diz a sua palavra. Desse modo, não viveremos mais no natural, por aquilo que vemos, por aquilo que é palpável, tangível. Não. Se nós vivemos pela fé, essa fé nos leva a viver em outro ambiente. E nesse ambiente do sobrenatural, mesmo diante de provas muito difíceis, nesse ambiente de desafios, essa fé sobrenatural que habita em nós nos assegura que nós vamos acessar as promessas de Deus. Você entendeu, irmão? Quando se vive nessa fé, quando se tem Jesus como fundamento, escute, talvez seja uma das coisas mais importantes aqui dessa mensagem. Jesus é o fundamento. Você está alicerçado aonde? Quando Jesus é o fundamento, você não vai tombar.
O vento pode balançar você, pode cair algumas folhas, pode cair algum galho, mas você não vai cair. Por quê? Por conta do teu alicerce. Você está alicerçado na rocha, de modo que você não cai. Então, o fundamento dessa fé inabalável, o fundamento dessa fé que é uma chave eficaz para a vitória, é Jesus. Agora, ele é o fundamento da fé, mas qual é a fonte da fé? Aonde é que eu vou buscar essa fé? É uma sequência aqui, preste atenção. Você não vai achar essa mensagem na internet só no meu canal aqui, né? Você pode achar parecido, de repente, mas essa aqui foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração ontem. Entendeu? Então, essa fé, ela tem seu fundamento, ela é fundamentada, a fé inabalável, em Cristo. Agora, aonde é a fonte? Como é que eu faço para buscar essa fé? Aonde é que eu vou buscar não só essa fé, mas aonde é que eu vou alimentar essa fé, fazer com que ela cresça, se desenvolva? Porque a fé, ela cresce, você vai desenvolvendo em fé, à medida que você vai andando com Deus. Quanto mais tempo passa, mais fé você vai crescendo em fé no teu coração, de modo que você vai aprendendo a lidar com questões que na época do início da sua fé você não conseguia. O que houve? Você cresceu em fé, você se tornou mais robusto, você amadureceu, você se fortaleceu e agora pode vir o que for, você não vai ser abalado, você vai continuar firme no caminho da fé. Amém? Então veja só, Jesus é o fundamento, a fonte. Aonde é a fonte? Vamos para a Bíblia, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, qual é a fonte da fé? A fonte da fé é a palavra. A palavra de Deus é a fonte da fé sobrenatural. A fé, ela nasce. A fé, ela cresce. A fé é alimentada e mantida pela palavra de Deus. Como é que é isso, pastor? Explica direito. Vou te explicar. A fé como fonte, todas as vezes que você ouve uma mensagem, quando você lê a palavra de Deus, né? Quando você para ler a palavra de Deus, você lê os textos, quando você medita na palavra de Deus, quando você passa a considerar os princípios ensinados aqui, quando você passa a permitir que a palavra não entre apenas no ouvido natural, mas a palavra, ela salta do papel. Isso aqui é forte, irmão. Quando a palavra salta do papel e ela consegue acessar o teu coração, lugar que homem nenhum anda. Quando a palavra salta desse papel, as letras se transformam mais do que tinta. Elas se transformam em vida, em princípios. Quando a palavra sai daqui e ela entra em você, você estará alimentando sua fé. Você vai estar crescendo em fé. Você vai estar avançando em fé. Quando você aceita a palavra de Deus, quando você permite ela mexer em áreas da sua vida que outras pessoas nunca conseguiram, você vai estar crescendo em fé. A sua fé vai se tornando gigante. Amém? É isso, meus amados. Quem busca se alimentar dessa palavra, quem busca nessa fonte, nunca vai desfalecer.
ainda que por um breve momento, seja tomada por um esmorecimento, logo o desânimo passa e a pessoa segue adiante. Por quê? Porque uma fé sobrenatural, alicerçada em Jesus, que tem como fonte a palavra de Deus, uma fé desse tipo, uma fé alicerçada na palavra, não combina com uma vida medíocre. Quem alimenta uma fé na palavra de Deus não vive na mesmice. Mas não se esqueça, há uma sequência aqui. Jesus é o fundamento da fé e a palavra é a fonte. Que nessa noite você possa, em nome de Jesus, declarar essa fé na sua vida. Declara aí no chat, diz assim, escreve assim: eu tenho uma fé forte, porque eu creio que a tua fé é forte. A tua fé vai te manter vivo diante desse desafio. Meu Deus do céu, o inimigo nunca vai ver você tombando no campo de guerra. Não vai, irmão. Ele não vai ver você sendo derrotado, destruído, vencido, porque essa fé vai guardar você, o teu coração, e você vai continuar andando no caminho que agrada ao Senhor, o caminho da promessa. Como que você vai andar no caminho da promessa se não for através dessa fé? Como que você vai andar no caminho da promessa se você não alimentar a sua fé todos os dias, se você não buscar alimentar o seu coração nessa palavra todos os dias? Volte seus olhos para a palavra de Deus, entenda que é o Senhor que vai te fortalecer e manter você em pé diante dessas lutas. Amém? Então, o fundamento da fé, dessa fé eficaz, é Jesus e a fonte é a palavra. Terceiro lugar, a palavra de Deus diz aqui em 1 de João capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então entenda, aqui eu tenho o lugar onde a manifestação da fé acontece. A manifestação da fé que gera vitória. Queridos, entendam uma coisa. Há uma fé que nos leva a vencer na vida. E não é aquela fé natural, não é aquela fé que todo mundo tem. A fé que leva você a vencer na vida é essa fé que você recebe quando lê a palavra, quando ouve a palavra. Você, eu, a igreja precisa dessa fé. Uma fé que gera conquista nos embates da vida, que nos faz fortes espirituais, cheio de garra, que nos assegura a superação diante das intempéries do caminho. Todos os dias você precisa fazer uso dessa fé. Ela se manifesta na vida real, nas situações que você enfrenta. Através dela, você vence as seduções, as tentações, as ciladas das trevas. Quantas vezes por dia você tem que recorrer a essa fé quando você é afrontado para não agir por impulso, quando você é insultado, que você precisa ali manter as rédeas da impulsividade para não deixar a tua alma governar, para não permitir os teus sentimentos tomarem decisões e estragar ali uma situação. Você precisa dessa fé lá fora, nos teus relacionamentos, para poder colocar limites até onde você vai, o lugar que você não pode ir, as coisas que você não deve fazer. Essa fé, ela vai te manter no ambiente da vitória. João fala sobre a fé que vence o mundo.
Essa fé sobrenatural, a fé que vence todo o sistema. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantas pessoas que já foram vencidas, envergonhadas, que estão vivendo agora mesmo no fracasso, se revolvendo nas suas dores, nas suas aflições e angústias. Pessoas que chegam a declarar que perderam o prazer pela vida, que não conseguem mais ter paz, que não vê mais graça nenhuma na sua vida. Pessoas que não conseguem mais ver esperança, não tem sequer uma perspectiva do futuro, não vê sequer uma possibilidade de vencerem suas guerras. Por quê? Perderam a fé. Essa fé que tem fundamento em Cristo e que a fonte é a palavra. Por isso que é muito importante nós pararmos para ouvirmos a palavra de Deus. É importante você sentar numa cadeira na igreja, na célula, no grupo familiar, para ouvir alguém falar uma mensagem, uma palavra que possa gerar vida em você. A fé vem pela pregação do Evangelho, essa fé sobrenatural. E eu quero declarar sobre tua vida, irmão, em nome de Jesus, que você receba uma porção dessa fé hoje, através dessa palavra que você está ouvindo, que você receba uma porção de fé. Amém? Que você receba uma porção de fé, uma fé que funciona, uma fé que vai te habilitar, uma fé que vai te preparar para os embates da vida, uma fé que vai habilitar você diante do inimigo que é bem preparado, violento, valente, perseverante, perverso, cheio de armadilhas. A tua fé vai te proteger, vai te guardar e você vai vencer em nome de Jesus. Precisamos da fé para que quando o problema chegar em nossa vida, a gente possa enfrentar esse problema vitoriosamente. A fé é uma poderosa chave eficaz, é uma chave que vai levar você a abrir todas as portas. Inclusive eu quero declarar portas abertas sobre a tua vida, portas abertas sobre tua família, portas abertas sobre o teu ministério, portas abertas sobre o teu chamado, portas abertas para você em todas as áreas, em nome de Jesus. Mas essas portas se abrirão através da fé. Uma fé forte vai fazer com que portas sejam abertas para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu quero falar muito importante: a fé é uma chave poderosa. Primeiro, a base da fé, a estrutura, ela está alicerçada em Cristo. Segundo, a fonte da fé é a palavra de Deus. Terceiro, a manifestação da fé que gera vitória. Essa fé que você recebe, ela se manifesta lá fora, né? Muitas vezes a pessoa passa uma luta lá no mundo, nos seus relacionamentos, uma questão, ela vai buscar uma palavra dentro dela e não tem. E aí, como diz o adágio, saco vazio não fica em pé. Crente vazio da palavra não vence tentação, não vence. Então você precisa buscar a palavra dentro de você na hora da agonia, da aflição, e você precisa encontrar essa palavra para você poder vencer. Tem gente que vai buscar lá, dá um mergulho no coração, mas não acha a palavra. Por quê? Porque ele não está com a sua fé alimentada, alicerçada em Cristo. E quarto lugar, a fé é uma chave poderosa. Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Temos várias coisas aqui nesse versículo. Vou pegar só uma frase: mantenham-se firmes na fé.
Mantenham-se firmes na fé. Sem uma fé firme, estruturada na palavra do Senhor, você não vai muito longe. Sem uma fé firme, você vai esbarrar no primeiro desafio à frente. A primeira luta vai fazer você voltar atrás. Sem uma fé forte, você vai voltar atrás quando encontrar o primeiro gigante. Vai esmurecer diante do primeiro vento pela frente. Você precisa dessa fé sobrenatural para vencer. A ordem aqui é: permanecei firmes na fé. Queridos, essa é uma fé indispensável na vida de todos que querem acessar as promessas de Deus. Com ela, você vai abrir todas as portas, você vai romper todos os bloqueios pela frente, você vai continuar avançando para o alvo. Você precisa permanecer firme nessa fé. Para quê? Para quando os ventos contrários te atingirem. Podem derrubar algumas folhas, alguns galhos, flores, e de repente até algum fruto, alguma situação que você construiu, você pode perder. Todo mundo perde alguma coisa em algum momento, mas você pode ter certeza que permanecendo firme na fé, as tuas raízes continuarão alicerçadas em Jesus. Porque Ele é a base. Enquanto todo mundo está vendo só o que está acontecendo aqui com as folhas, olha, a folha caiu, olha, a flor caiu, olha, aquela árvore quebrou um galho, todo mundo vai estar olhando para a copa da árvore, para a folha que secou, para o galho que secou, para a flor que caiu, que murchou. Mas enquanto isso, a árvore está extraindo a seiva, glória a Deus, lá do profundo, pelas raízes, está alimentando o seu caule, está alimentando ali os galhos. Daqui a pouco ela está frondosa outra vez. Eu estou falando de árvore, mas isso aqui é uma expressão metafórica. Eu estou falando de você. As lutas que você enfrenta, às vezes causam uma tristeza, você sente uma aflição, você sente uma angústia, você passa um momento de agonia, mas essa luta, enquanto ela está vindo contra ti, e o inimigo está batendo palma, dizendo: venci, ganhei, derrotei esse crente, eu sabia que um dia eu ia vencê-lo, porque caiu umas folhas suas, porque de repente quebrou um galho, mas enquanto isso, aleluia, você está extraindo lá da fonte das águas vivas, da água viva, você está com as raízes, bebendo lá do profundo, se fortalecendo, e daqui a pouco o inimigo vai ver que ele estava enganado. Você vai se levantar mais forte, mais robusto, mais motivado, mais cheio de coragem, e vai partir novamente em direção à tua vitória. Oh, meu Deus, que essa pessoa entenda essa palavra nesta hora, em nome de Jesus Cristo. O inimigo, ele vê o exterior, ele pode ver, ele pode estar vendo o que está acontecendo na sua vida agora, do lado de fora, no exterior, mas o nosso Pai está contemplando o teu coração. Aleluia! E é no teu coração que Ele está alimentando a sua fé. É no teu coração que Ele está preparando a sua vida para você dar a volta por cima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra. Então essa palavra, irmão, ela é para colocar você em pé, é para motivar você,
É para você se levantar, não é uma palavra teórica, não. Estou falando de palavra na prática. Estou falando daquilo que é na prática, daquilo que o Senhor é em nossa vida, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, daquilo que o Espírito Santo quer gerar no teu coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso que transforma, que muda, que abençoa. Ele é o Deus poderoso que transforma todas as coisas. Eu só conheço, até hoje, eu só ouvi falar do nosso Deus que transforma maldição em bênção. Você conhece alguma outra entidade que é capaz de transformar maldição em bênção? Eu não conheço. Eu só conheço o nosso Deus. E aqueles que vivem com Ele pela fé desfrutarão de bênçãos da onde ninguém acreditava. O ambiente inóspito, o ambiente que estava tudo preparado para uma derrota, uma vergonha, sabe, uma humilhação, Deus faz com que ele se transforme num ambiente de milagre. Isso aqui não é fantasia. Eu não estou vendendo ilusão para você, eu estou dizendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É claro que eu não vou citar os exemplos que temos na Bíblia, são tantos. Eu não posso entrar por esse caminho, senão não vou concluir a palavra. Mas quantos exemplos, irmãos, de pessoas que estavam ali num ambiente de fracasso, de derrota, de vergonha, humilhação, pronto, ali estava tudo pronto para que aquela pessoa fosse envergonhada, que ela tivesse uma morte humilhante, sem geração, sem nada, envergonhada, sem conquista. Deus fez um milagre e transformou o ambiente de derrota, de maldição, num lugar de bênção. Eu só conheço o Senhor que faz isso. Ele faz. Ele pode transformar qualquer ambiente de maldição, de coisas negativas, num lugar de bênção. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor tem esse poder, essa graça, essa autoridade para fazer isso na vida das pessoas. E olha, se você serve a Deus, você é um bem-aventurado, porque você serve a um Deus que pode transformar a sua vida num abrir e fechar de olhos. Ele faz o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser fazer, sem pedir nenhuma opinião a ninguém. Esse é o nosso Deus. E eu quero finalizar essa palavra falando sobre uma fé forte. Vai te levar a percorrer todo o caminho. Eu não sei qual é o problema, a situação, a luta que você está enfrentando. Eu só sei que nós temos uma trajetória a ser percorrida. Nós temos um caminho. Nós temos, queridos, uma estrada a ser percorrida. E vai acontecer muitas coisas nessa estrada, muitas situações. Você vai enfrentar muitos dias maus, vai ter que lidar com inimigos, com situações contrárias, com opositores. Mas essa fé, ela vai fazer você ser forte, é uma fé forte que vai te levar a percorrer todo o caminho. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que palavra poderosa, meu irmão. Que palavra tremenda essa de Paulo. Quem conhece a biografia de Paulo, ainda que seja de maneira superficial, vai se debruçar sobre esta declaração dele. Porque ele está falando aqui, queridos, de algo que ele experimentou. Ele chegou até o final da sua vida e ele disse: olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo aqui que ele, queridos, venceu todas as dificuldades, as crises. E eu vou deixar aqui só
uma faísca, né? Um lampejo daquilo que Paulo viveu, só para você entender por que que eu acho esse texto maravilhoso, esse texto aqui de 2 Timóteo. Eu vou deixar aqui só uma fagulha dos problemas, dos desafios que Paulo viveu. Está aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo 23, eu quero que você ouça com atenção essa palavra. Ouça essa palavra, irmão. 2 Coríntios, a partir do versículo, capítulo 11, a partir do versículo de número 23. Olha o que diz essa palavra acerca do apóstolo Paulo. É só uma faísca daquilo que ele viveu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, e em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no Senhor, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, Versículo 31, o Deus e Pai do nosso Senhor, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Olha aí, queridos, quantas situações esse homem viveu, quantas adversidades. E aí ele está chegando no final da vida dele dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Isto é, eu fui fiel, eu servi a meu Deus com fidelidade. Meu Deus, que palavra tremenda! Essa palavra para você que está passando aí uma dor de barriga, porque não conseguiu pagar um boleto no vencimento, porque não está conseguindo comer aquela carne que você quer, aquela picanha que você está querendo comer, você não está conseguindo, porque está difícil de comprar até o básico. Você que está passando aí uma agonia, uma aflição, um problema, uma angústia, uma situação contrária, às vezes até pequena, e você está aí agoniado, pensando em desistir. Rapaz, pare com isso. Moça, pare com isso. Mulher, homem, parem com isso. Olha o caso de Paulo. O cara enfrentou muita perseguição, foi punido, apanhou, foi preso, quase morria afogado, passou fome, foi picado por serpentes, perseguido por crentes carnais, perseguido por lideranças religiosas, perseguido pelo governo romano, perseguido por todo mundo. Mesmo assim, queridos, ele cumpriu o seu ministério. Esse homem passou por tantas situações, mas cumpriu a sua jornada com honradez e perseverança até o último dia da sua vida. A Bíblia
não diz como foi a morte do apóstolo Paulo, mas a tradição cristã, e é a tese que se acredita na grande maioria dos escritores, né? A tradição cristã afirma que ele foi decapitado em Roma por ordem do imperador Nero por volta do ano 64 depois de Cristo. Nesse período, a perseguição contra os cristãos havia sido intensificado, era muito forte. E Paulo morreu, mas não desistiu. Por quê? Porque ele tinha uma fé alicerçada em Jesus, e a fonte era a palavra de Deus. Uma fé forte. Ele tinha uma fé, queridos, uma fé que era inabalável em Jesus, uma fé que a fonte era a palavra de Deus. Ele tinha uma fé que gerava vitória na vida dele. Ele tinha uma fé, queridos, que era uma chave poderosa que lhe dava acesso a todas as promessas que ele tinha, que Deus tinha para ele. Uma fé forte que lhe fez percorrer todo o caminho que ele tinha pela frente. Essa é a fé que você precisa para vencer esse problema, essa luta que você está enfrentando. Uma fé forte, uma fé inabalável, que é uma chave eficaz. E eu quero, antes de orar por você, eu quero te fazer 7 perguntas. Não é para você responder aqui não, tá? São perguntas retóricas. São perguntas para você ouvir e refletir sobre essas perguntas. Primeira pergunta: que fé é essa que você não consegue ficar em pé diante de pequenas batalhas? Qualquer coisa você já está abalado. Que fé é essa, meu irmão? A segunda pergunta: que fé é a sua que não te leva a enfrentar esse desafio? Ah, pastor, mas é grande. Irmão, você tem uma fé sobrenatural? Enfrenta isso aí. Enfrenta. Confiado em Deus, acreditando na presença do Senhor. Terceira pergunta: que fé é essa que qualquer vento representa uma ameaça para a sua vida e para o projeto que você está construindo? Que fé é essa, meu irmão? Que qualquer coisa você já quer abandonar o caminho da promessa, já quer engavetar o projeto, já quer postergar o sonho. Vamos parar com essa atitude, porque isso não é atitude de um homem de fé. Um homem de fé não abandona o caminho da promessa, não engaveta os projetos, a menos que seja por ordem de Deus, por um momento, uma situação estratégica. Mas quem anda por fé não pode abandonar o caminho da sua promessa, engavetar seus sonhos, enterrar os seus alvos. A quarta pergunta: que fé é a sua que não te mantém ativado diante de uma pequena tribulação? Qualquer tribulação você está morrendo. Tem gente que é assim, qualquer coisinha já está se desmanchando, desesperado, não aguenta, não suporta, não consegue lidar com uma questão, porque se torna fraco, meu irmão. A Bíblia diz que se no dia da tua luta você se mostra pequeno, a sua fé, se no dia da luta você... Deixa eu ler aqui, Provérbios 24, versículo 10. Deixa eu procurar aqui para não errar, tá? Ao vivo é assim mesmo. Provérbios capítulo 24 e o versículo de número 10. Olha só o que está escrito aqui. Essa palavra: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. A tua fé é pequena. Então, meu irmão, seja forte, seja valente. Que fé é a sua que não te mantém em pé diante de uma situação? Qualquer coisa você já está desistindo, já está voltando atrás. Quinta pergunta:
Que tipo de fé é essa que você negocia seus valores em nome de uma vantagem? Basta alguém te fazer uma proposta que gere vantagem, você já negocia a sua fé? Já permite que a sua fé seja fragmentada, seja atingida, enfraquecida? Não, irmãos. Você não pode negociar a sua fé. Essa fé tem que ser firme continuamente, todos os dias. Tem que ser firme no Senhor. Você não vai negociar seus princípios, seus valores, aquilo que você defende, aquilo que está aqui por vantagem nenhuma. A sua maior vantagem é viver a vontade do Senhor. A sua maior vantagem é obedecer os princípios da palavra de Deus. Então, não negocie princípios que são inegociáveis. A sexta pergunta: que fé é a sua que não te mantém ativo no processo até as promessas chegarem? Você só consegue estar ativo quando está conquistando? Quando passa por um vento, já amolece, já enfraquece? Querido, você tem toda a condição de enfrentar esse problema, essa luta, ativado, porque a fé vai te fazer forte, a fé te faz forte. Amém? E a sétima pergunta: que fé é essa que você tem, que não consegue atrair as promessas de Deus, aliás, atrair a presença de Deus para a sua luta? Que fé é essa que você não consegue atrair Deus para a sua luta? Tem gente que quando está numa luta só consegue atrair reclamação, só reclama, 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 reclama e não passa disso, é só reclamação. Que você possa hoje aprender a desenvolver, a crescer em fé, que você hoje receba no nome de Jesus uma fé poderosa, que você receba hoje, queridos, uma fé tão capaz, tão poderosa, que vai te levar a vencer tuas lutas. Receba hoje essa fé poderosa, sabe? Essa fé, ela vai te preparar para vencer todos os obstáculos pela frente. Venha o que vier, a tua fé vai te guardar até o dia da grande vitória final. Você crê? Você acredita que o Senhor tem essa fé para você? Você crê nessa palavra? Então receba essa palavra, permita que essa palavra transforme você, mude você. Permita que essa palavra mude sua cultura, seus hábitos, aquilo que você tem feito nesses dias, que a tua vida receba, sabe, nesse dia um choque de realidade com essa palavra, para você mudar totalmente e viver as bênçãos sobrenaturais que Deus tem para a sua vida. Amém? A fé, essa fé que falamos aqui hoje, ela é uma chave. A fé inabalável é uma chave eficaz. Uma fé que tem como fundamento Jesus. Uma fé que tem como fonte a palavra de Deus. Uma fé que se manifesta lá no mundo, gerando vitória. Uma fé que é uma chave poderosa. Uma fé que faz você a percorrer todo o caminho que você tem pela frente. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por essa palavra que falou tão forte aos nossos corações. Agora que essa palavra alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, que ele possa viver, que ela possa viver as promessas de Deus, e que essa fé habilite essa pessoa, que ela possa viver essa fé tão forte, que seja capaz de lhe preparar
para vencer os obstáculos, os embates pela frente. Eu declaro uma igreja forte. Eu declaro aqui esse homem forte, essa mulher forte por essa fé. Uma fé inabalável, uma fé que é chave para abrir as portas em nome de Jesus. Abençoe cada inscrito desse canal com os seus familiares, libera cura, avivamento, desperta o teu povo para viver a tua promessa em nome de Jesus. Abençoe também todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, que o Senhor abençoe abundantemente e que todos possam desfrutar das promessas que Deus tem na sua palavra. Faça o milagre que essa pessoa precisa, que ela está te pedindo, dentro, Senhor, daquilo que ela necessita, que ela está buscando e, claro, dentro da vontade do Senhor. Continue abençoando, Pai, a vida de todos. Eu peço ao Senhor também que abençoe todos os membros do canal, que sejam abençoados com prosperidade, com bênção na família, com paz, com livramento, com cura, com força, com perseverança, que eles recebam a presença de Deus na sua vida e que sejam mais que vencedores em tudo, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa essa pessoa que assistiu esse vídeo, essa transmissão, que ela seja, meu Deus, tocada por essa palavra e que essa palavra gere fé no coração dela e que ela se levante em vitória para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Olha, minha gratidão a todos vocês que ficaram até o final dessa palavra. Eu desejo de coração que Deus abençoe tua vida e a tua família e que você desfrute de todas as promessas que Deus tem para você. Não deixe o inimigo ter uma voz mais forte do que a fé. Não deixe que a tempestade se faça mais poderosa do que a fé que você carrega no teu coração. Você está alicerçado na palavra e na palavra você vai vencer todos os inimigos. Amém? Muito obrigado a todos. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite excelente. Se você está assistindo durante o dia, que teu dia seja abençoado também. Que Deus abençoe tua vida e tua família em todas as áreas. Um forte abraço para todos. Você nasceu para vencer.